Em meio ao silêncio espesso dos antigos mosteiros castelhanos, onde cada pedra parece ter absorvido séculos de orações, ergue-se a figura luminosa de Teresa de Jesus, a mestra incansável da vida interior. Ali, envolvida por uma quietude que não é ausência de sol, mas presença de mistério, Teresa recebeu uma graça rara, a permissão de entrever, com os olhos purificados pela contemplação, o véu sutil que separa o mundo sensível da realidade eterna. Não se tratou de curiosidade espiritual, nem de especulação teológica. Foi uma experiência viva, ardente, nascida da união mística, uma imersão no instante final, aquele limiar que todos atravessaremos, mas do qual ninguém retorna para narrar com clareza de memória. A partir dessa experiência, Teresa não trouxe contos sombrios para assustar mentes frágeis, nem advertências rígidas para disciplinar consciências relutantes. Ela ergueu, ao contrário, uma espécie de mapa interior, uma cartografia da alma diante da passagem suprema. Um mapa para que cada um de nós, ainda em vida, possa encontrar o caminho para uma morte em paz, uma morte que não seja ruptura, mas consumação, não fim, mas revelação. Pois a verdade central que Teresa testemunhou ecoa com uma força que desafia todas as ilusões humanas. A morte, como a imaginamos, é apenas aparência. Não é apagamento. Não é queda no nada. Não é fim. É transfiguração da consciência, uma explosão silenciosa de lucidez, tão total, tão penetrante, que toda a nossa existência terrena se revelará pequena, frágil, como um sonho que agora, desperto, começamos a compreender. E é justamente essa transição que poucos ousam contemplar enquanto vivos. Receamos o desconhecido, fugimos da reflexão profunda, nos agarramos às distrações do mundo para não enfrentar a pergunta essencial: o que realmente somos por trás das máscaras, dos papéis, das memórias, dos medos? Teresa, com ternura firme, convida-nos a olhar para essa pergunta com coragem, pois ela sabe que a luz da morte não inventa nada, apenas revela o que já estava escondido dentro de nós. É por isso que sua mensagem não é ameaça, mas libertação. Não é luto, mas despertar. Ela quer que entendamos, com urgência amorosa, que a eternidade não começa depois da morte. Ela se constrói aqui, agora, neste exato instante, em cada gesto de amor ou egoísmo, em cada renúncia silenciosa ou em cada capitulação ao orgulho. A morte apenas ilumina o que já existe. E assim, enquanto o mundo corre, enquanto as horas nos escapam pelas mãos, enquanto nos dispersamos em preocupações triviais, Teresa pede que façamos uma pausa, apenas uma. Uma respiração mais profunda. Um instante de escuta interior. Porque por trás da vida cotidiana, com sua pressa e seu ruído, existe uma verdade maior, aguardando o momento de ser revelada, a verdade do nosso coração. E o véu que oculta essa verdade é muito mais fino do que imaginamos. Imaginemos, por um instante, aquele momento decisivo, não o último suspiro do corpo, não o instante clínico em que o coração cessa e a respiração se dissolve no silêncio. Esse é apenas o fim biológico, uma mecânica que se encerra. Teresa nos conduz além, muito além. Ela nos leva ao instante imensurável e atemporal em que a alma se desprende do corpo, como quem, depois de anos aprisionado numa sala escura, finalmente abre os olhos para um sol interior que sempre esteve ali, mas que nunca pôde ver. A alma, acostumada às limitações da carne, estranha esse novo estado. Durante toda a vida, sua visão foi filtrada pelos olhos frágeis, sua audição pelos tímpanos, seu pensamento pela delicada química de um cérebro sujeito ao desgaste, ao medo, à ansiedade, ao esquecimento. Agora, de repente, todos esses filtros se rompem. E o que surge é uma lucidez tão vasta, tão ofuscante, que qualquer epifania que experimentamos na Terra parece, em comparação, uma luz fraca, quase apagada. A alma vê a si mesma como nunca viu. Sem máscaras. Sem desculpas. Sem histórias inventadas para justificar o que não tinha justificativa. O eu social, o profissional, o amigo leal, o pai dedicado, a esposa atenciosa, o artista sensível, o sofredor heróico, tudo isso se desfaz como névoa ao sol. Diante dela, resta apenas o essencial. A verdade do seu ser, a qualidade do seu amor, a soma viva das escolhas que fez ao longo da vida. E essa percepção provoca um silêncio interior absoluto, um silêncio mais forte do que qualquer som. A alma sente que está desancorada, como um viajante lançado num oceano infinito de percepção pura. É liberdade, mas é também desnudez. É plenitude, mas também vertigem. Durante décadas,
Ela viveu amarrada a um nome, a uma identidade, a rotinas, a expectativas alheias. Agora, está diante da realidade mais profunda. É apenas alma, nada mais, nada menos. E é nesse estado de total consciência espiritual que surge um sentimento inesperado, uma nostalgia dolorosa pelo corpo. Não pela sua beleza passageira ou força limitada, mas pela sua função sagrada, sacramental. O corpo era o instrumento através do qual a alma podia amar concretamente. As mãos que consolavam. Os lábios que perdoavam. Os pés que caminhavam ao encontro dos que sofriam. Os joelhos que se dobravam em súplica. Sem ele, o desejo de amar continua intenso, porém sem meios de expressão. A alma sente um grito silencioso que não encontra voz, uma sede de reparar, de abraçar, de pedir perdão, de agradecer, e não pode. Esse é o primeiro choque, a primeira lição da morte. O bem não realizado pesa mais do que o mal cometido, porque o tempo para amar cessou. E o amor, agora, é apenas desejo impotente. É nesse estado de lucidez amplificada que a alma, segundo Teresa, é conduzida ao seu primeiro grande confronto com a verdade. O momento de assistir ao próprio funeral. Ela paira ali, entre dois mundos, presente, consciente, mas invisível. E o que vê, e sobretudo o que sente, iniciará a sua purificação. É aqui, diante do próprio funeral, que a alma dá início à sua primeira grande purificação, aquela que Teresa chama, em seus escritos, de purificação da verdade relacional. Nada poderia nos preparar para essa experiência. Nenhuma reflexão, nenhum curso, nenhuma conversa séria sobre a morte. Porque, nesse momento, a alma não apenas observa, ela sente. E sente tudo. O corpo jaz ali, imóvel, sereno, devolvido à terra com uma dignidade silenciosa. A pele fria, as mãos repousadas, o rosto marcado por uma paz que não pertence mais ao mundo. E, ao redor, vozes, gestos, lágrimas, olhares, cada um carregando uma verdade que, em vida, permanecia oculta sob camadas de conveniência e medo. A alma percebe cada toque sobre o corpo sem vida, como se ainda fosse sensível, mas de um modo diferente. Percebe a intenção, o afeto, a culpa, a ternura, a indiferença. Percebe mais do que qualquer ouvido humano seria capaz de captar. Percebe o coração de cada pessoa ali presente. E essa percepção é tão aguda que se torna uma forma de fogo. Um fogo purificador, não punitivo. Um fogo que revela, sem violência, mas sem piedade, a verdade sobre os vínculos humanos. Ela vê o filho que chora convulsivamente, mas cujo pensamento íntimo está inquieto com a herança. A alma não se irrita, a ira não pertence mais ao seu estado, mas sente uma dor profunda, porque reconhece ali não o defeito do filho, mas a falha do seu próprio amor. Porque meu amor não foi forte o suficiente para gerar mais gratuidade. Vê o amigo de longa data, que faz um discurso eloquente, emocionante, cheio de memórias bonitas, mas por trás de suas palavras, a alma percebe uma sombra antiga de inveja, de comparação, de ressentimento silencioso. E ela compreende, com nitidez esmagadora. Quantas vezes, com sua vaidade ou distração, alimentou essa sombra sem perceber. Vê o cônjuge que se desfaz em lágrimas sinceras, e esse amor é como um raio de luz num ambiente de penumbra. Mas até essa luz traz suas nuances. A alma enxerga. As mágoas nunca totalmente perdoadas. As palavras de gratidão que ficaram presas na rotina. Os abraços adiados pela pressa. As conversas profundas substituídas pela fadiga. E tudo isso se transforma numa dor de arrependimento tão intensa que nenhuma dor física seria capaz de igualar. Porque agora ela entende de forma absoluta, definitiva, o valor infinito de cada instante desperdiçado. E isso é apenas o começo. No canto da sala, vozes sussurram. Comentários soltos, maliciosos, julgamentos, críticas que nunca foram ditas em vida. A alma ouve tudo. Mas não com irritação, e sim com uma tristeza tão profunda que toca regiões do ser que nunca tinham sido acessadas. Cada palavra áspera é como uma agulha de fogo. Não por orgulho, porque o orgulho foi o primeiro a ruir diante da luz da morte. Mas porque todas essas palavras revelam a fragilidade das relações humanas, os mal-entendidos, as superficialidades, as aparências que dominaram tanto da vida terrena. E então, talvez o mais doloroso de tudo, ela ouve os sussurros sinceros de arrependimento dos que realmente a amavam. Um filho dizendo baixinho: eu deveria ter dito que te amava mais.
Uma irmã murmurando: por que ficamos tanto tempo brigadas por algo tão tolo? Um amigo lamentando em silêncio: eu deveria ter estado mais presente. A alma deseja, com uma urgência quase desesperada, atravessar o véu e responder: eu perdoo. Eu também amo. Vivam em paz. Mas não pode. Seu amor agora é puro, mas mudo. E essa impossibilidade de consolar os que sofrem por ela se torna um purgatório silencioso, porém luminoso, um purgatório que a purifica do egoísmo de toda uma vida. E é nesse cenário de verdade absoluta que a alma se prepara para o passo seguinte. Não apenas ver as relações com clareza, mas ver a si mesma com a luz com que Deus a vê. Esse momento, que Teresa descreve como o mais íntimo e transformador de todos, não é um tribunal, mas um encontro. E ele está prestes a começar. Depois do funeral, quando a alma já atravessou o fogo silencioso das relações humanas reveladas, inicia-se um processo ainda mais profundo, tão íntimo, tão absoluto, que nenhuma palavra humana é capaz de descrevê-lo plenamente. Teresa o chama de juízo particular, mas imediatamente adverte: não é um tribunal, não é uma sala de julgamento, não é uma cena dramática com acusadores e defensores. Essas são imagens humanas demais para algo divino demais. O juízo interior é, sobretudo, um encontro. Um encontro direto com a luz da verdade, que é a própria presença viva de Cristo. Nessa luz, não há discursos, não há listas de faltas, não há leitura de acusações. Não é a memória que se abre, é a consciência. E não apenas a consciência humana, limitada e sempre pronta a se justificar, mas a consciência plena, vista do ponto de vista de Deus. A alma não relembra seus pecados. Ela revive cada um deles. Mas revive sob uma perspectiva nova e terrivelmente reveladora. Revive do ponto de vista de quem foi ferido, enganado, negligenciado. Revive sentindo o impacto real de suas ações no coração dos outros. A mentira que contou, ela a revê, mas vê também a confusão, a perda de confiança, a dor interior daquele que foi enganado. O gesto de egoísmo que justificou como prudência, ela o vê agora como a privação de um bem que podia ter sido oferecido, mas que não foi. A recusa em ajudar alguém, ela sente, dentro de si, a humilhação, o desamparo e o peso daquele que não recebeu socorro. A omissão, essa forma silenciosa de falta tão frequente na vida humana, torna-se uma revelação terrível. A alma entende, pela primeira vez, que o bem não realizado deixa um vazio no mundo, um espaço onde uma corrente de amor poderia ter surgido, mas foi interrompida logo na fonte. E é aqui que acontece algo ainda mais devastador para o ego, algo que nenhuma alma antecipa. Não é mostrada apenas a vida que ela teve, mas a vida que poderia ter tido. É como se o desígnio amoroso de Deus, traçado para ela desde o início, fosse enfim revelado em todo o seu esplendor. A versão santa de si mesma, a plenitude do seu potencial, a obra-prima divina que estava ao seu alcance. Ela vê a generosidade que poderia ter cultivado, a santidade que estava tão perto, as almas que poderia ter tocado, a graça que poderia ter espalhado, a glória que poderia ter dado a Deus. E, diante dessa visão, a alma percebe o contraste doloroso entre o que foi e o que estava destinada a ser. Essa dor límpida, luminosa, ardente, é o núcleo do purgatório. Não um castigo imposto, mas a consequência intrínseca do amor desperdiçado. A intensidade desse encontro com a verdade depende inteiramente da maneira como a alma viveu. Teresa distingue 3 caminhos. As almas que viveram em estado de graça, lutando, caindo e levantando com humildade, tentam corresponder ao amor de Deus. Para elas, o juízo é doloroso, sim, porque toda verdade profunda é dolorosa. Mas é também cheio de esperança, como um banho ardente que purifica, dissolve as sombras e as prepara para o abraço de Deus. O fogo da verdade é para elas um fogo de libertação. As almas tíbias, aquelas que viveram na mediocridade espiritual, não más, mas mornas, acomodadas, presas ao conforto e ao respeito humano. Essas experimentam o juízo como um terremoto interior. Elas veem, talvez pela primeira vez, quem realmente foram, e esse choque é avassalador. Não rejeitaram Deus, mas também não o escolheram plenamente. E agora, diante da luz, percebem quanto perderam por medo, preguiça, indiferença. O purgatório para elas será longo, porque precisarão aprender, pelo fogo da verdade, aquilo que se recusaram a aprender pelo fogo do amor. As almas que rejeitaram Deus deliberadamente,
que viveram para si mesmas e recusaram a graça até o último instante consciente. Para essas, a luz da verdade não é purificação, mas condenação interior. Não porque Deus as rejeite, mas porque elas rejeitam a luz, odeiam o amor, resistem à verdade. A eternidade apenas confirma a escolha que fizeram, momento após momento, enquanto viviam. E assim, nesse encontro único e definitivo com a verdade, a alma finalmente entende o que Teresa sempre ensinou. A eternidade não começa após a morte, ela apenas revela o que já começamos a construir. E é dessa revelação que nasce a urgência de uma vida vivida com amor, entrega e autenticidade. Depois de atravessar a verdade luminosa do juízo interior, surge inevitavelmente a pergunta que Teresa nos coloca, com a serenidade firme de quem conhece o caminho. Como viver para que esse encontro final não seja tormento, mas libertação? A resposta dela é simples, mas exigente. A preparação para a morte começa muito antes da morte. Ela se constrói nos pequenos gestos, nas escolhas discretas, na disciplina diária da alma. É um caminho que não se percorre de uma vez, mas fio a fio, ato a ato, intenção por intenção. Teresa chamava isso de exercício da morte cotidiana, morrer um pouco todos os dias para o ego, para a vaidade, para os apegos que nos aprisionam e tornam o momento final tão doloroso. Esse exercício se divide em 3 pilares. A contemplação matinal, viver o dia como se fosse o último. Ao despertar, antes que o ruído do mundo ocupe o coração, Teresa aconselhava dedicar alguns minutos ao pensamento simples e transformador. E se hoje fosse o meu último dia? Não como melancolia, não como medo, mas como realismo espiritual. O que eu faria diferente? Que palavra dura eu não pronunciaria? Que perdão eu finalmente concederia? Que gesto de amor eu deixaria de adiar? Qual pequena tarefa eu realizaria com mais cuidado, como uma oferta, não para ser vista, mas para ser verdadeira? Viver um único dia sob a luz da eternidade transforma a alma mais do que anos vividos na distração. 2. A renúncia da vontade, o treino do coração. Durante o dia, inúmeras vezes somos confrontados pela chance de escolher entre nós mesmos e o bem, entre o conforto e o amor, entre a irritação e a paciência. Aqui nasce a morte diária do ego. Renunciar a um prazer legítimo por amor a Deus. Aceitar uma contrariedade sem reclamar. Ceder numa discussão, não por fraqueza, mas pela paz. Cumprir um dever com perfeição, mesmo quando ninguém vai notar. Ouvir com atenção quando preferiríamos falar. Ajudar sem esperar reconhecimento. Esses pequenos atos não desaparecem no ar, são tijolos invisíveis que constroem a eternidade. São músculos espirituais que se fortalecem. A alma que aprende a se desapegar todos os dias não se desespera quando chega a hora da grande entrega. Teresa sabia que a maioria das almas se desespera na morte não porque o momento seja insuportável, mas porque nunca aprenderam a renunciar ao próprio ego nem por 5 minutos em vida. 3. A entrega total, o último % que ainda guardamos. Mas existe um ponto que Teresa considerava decisivo. Ela dizia que muitas almas entregam a Deus 99% de suas vidas, mas guardam um pequeno segredo, um apego oculto, uma reserva íntima. Algo que dizem a Deus, talvez sem palavras. Tudo te dou, exceto isto. Pode ser o medo de perder segurança, o apego excessivo a um filho ou cônjuge, a recusa em perdoar uma mágoa antiga, a obsessão pela própria reputação, um pecado favorito, guardado como último consolo, um relacionamento, uma dependência emocional, um hábito escondido. Esse último 1% é o mais perigoso. É ele que amarra a alma à terra. É ele que torna a morte traumática e a purificação dolorosa. Teresa nos ensina que a verdadeira liberdade espiritual começa quando entregamos esse ponto cego. Quando abrimos mão daquela reserva secreta que nos prende mais do que qualquer corrente de ferro. O ato de entregar esse último pedaço é difícil. É o mais difícil de todos. Mas é também o mais libertador. É nele que a alma respira pela primeira vez, como alguém que, depois de anos, abre as janelas de uma sala escura para deixar a luz entrar. A eternidade se constrói agora. Cada dia vivido com esse espírito se torna uma preparação suave, não amarga. A morte deixa de ser um desconhecido assustador e se torna uma conclusão natural, uma passagem familiar. A vida interior se aprofunda, a sensibilidade espiritual desperta, as relações se purificam, a alma encontra o seu eixo. E, quando finalmente chegar a hora, a alma que praticou essa morte diária não será pega de surpresa.
Ela já terá aprendido o caminho da entrega. Ela reconhecerá a luz não como julgamento, mas como lar. A morte real deixa de ser ruptura, e se torna retorno. Depois de atravessar o véu, depois do funeral, depois do juízo interior, a alma finalmente segue o movimento natural da verdade. Tudo o que era sombra se esclarece. Tudo o que era máscara cai. Tudo o que era ilusão se desfaz. Mas aqui, voltando ao agora, ao instante presente que você vive, Teresa nos sussurra com uma urgência suave e amorosa. Não espere a morte para despertar. Porque toda essa paisagem espiritual, tão bela, tão séria, tão luminosa, não nos foi mostrada para provocar medo, nem para pintar o além com tintas sombrias. Ela é um espelho para a vida de hoje. Um convite profundo, caloroso, quase impaciente. A morte, diz Teresa, não é um evento distante. Ela é a chave da vida. Ela é a medida do nosso amor. Ela é a verdade que dá forma às nossas escolhas. E cada escolha, cada pequeno sim ou não, está tecendo a eternidade que um dia você verá sem véus. A vida, olhada pela luz da morte. Se a morte revela quem realmente somos, então viver bem é aprender a viver na verdade. E a verdade é simples, nós fomos criados para amar. E tudo o que não é amor, orgulho, egoísmo, medo, vaidade, pesa sobre a alma como pedra fria. Mas o amor liberta. O amor purifica. O amor ilumina. O amor salva. A eternidade inteira gira em torno disso, a qualidade do nosso amor. E a cada manhã, quando abrimos os olhos, Deus nos entrega um novo fragmento do tempo, como quem dá uma página em branco para que possamos escrever, ou reescrever, a história do coração. Nada está perdido enquanto respiramos. Nada está selado. Nada está decidido. Cada minuto é possibilidade. Cada gesto é eternidade em semente. O chamado, morrer para o ego, viver para a verdade. Teresa nos ensina que a vida autêntica exige coragem. Coragem de olhar para as próprias faltas sem desespero. Coragem de perdoar onde dói. Coragem de pedir perdão quando o orgulho grita. Coragem de renunciar quando o ego exige. Coragem de amar quando o coração quer se proteger. Coragem de viver como quem já viu a luz da morte, mas escolhe, justamente por isso, viver melhor. O exercício diário da entrega, do desapego, da renúncia, da paciência, da compaixão, não é um fardo. É uma preparação amorosa para uma libertação maior. Quando vivemos assim, a morte deixa de ser inimiga. Ela se torna passagem. Ela se torna consumação. Ela se torna verdade. E o funeral, um dia, não será palco de hipocrisias, mas testemunho silencioso de uma vida que caminhou na direção certa, mesmo entre quedas, mesmo com falhas, mas sempre voltada para o amor. O momento é agora. E tudo isso, tudo, converge para um único ponto. O presente. Este instante. Esta respiração. Este minuto irrepetível. É aqui, e não no além, que começa a eternidade. É agora que você pode escolher viver com autenticidade. É agora que pode perdoar. É agora que pode soltar o que te aprisiona. É agora que pode amar de verdade. A morte apenas revelará o que você constrói neste momento. E por fim, um convite. Se esta reflexão tocou seu coração, se despertou em você um desejo de profundidade, de verdade, de transformação interior, então eu te convido, com a mesma doçura firme de Teresa, a continuar essa jornada espiritual. No canal Voz de Santa Teresa, seguimos juntos explorando a vida interior, os ensinamentos dos místicos, a sabedoria que ilumina a alma e nos prepara, com serenidade e esperança, para a eternidade que nos espera. Se quiser caminhar mais profundamente, se quiser receber novas meditações, novas reflexões e novas luzes sobre o caminho espiritual, inscreva-se no canal. É um gesto simples, mas pode ser o primeiro passo de uma grande mudança interior. Que Teresa te acompanhe. Que a verdade te liberte. E que cada dia teu seja vivido à luz do amor que não passa.